O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, vamos aproveitar agora a sabedoria do Heitor no próximo bloco, no qual a gente vai repercutir mais uma escalada na crise no Cáucaso e também tratar de outras questões do espaço pós-soviético. Armênios de Nagorno-Karabakh buscam garantias antes de entregar armas a Baku. Heitor, para isso que você está aqui. É assim? Eu não vou falar nem o factual. Não, brincadeira. Se você quiser eu passo pelo factual. Eu até fechei meu microfone. Então, por favor, Heitor, você foi convidado a ter seu conhecimento, sua mão de obra explorada de forma gratuita e abusiva para esse momento para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Não sei se vocês querem aqui uma contextualização histórica ou se, em tese, o público já está cansado disso, mas... Acho que uma breve contextualização, né? Sempre é bom, até porque sempre tem ouvintes novos, ouvintes mais recentes, e aí no final a gente referendo os vários materiais que a gente já produziu aqui. Pois é, então vamos lá, muito rapidamente. A gente está falando aqui sobre a região de Nagorno-Karabakh, que os armênios chamam de Artsakh. É uma antiga oblast dentro da União Soviética, uma oblast que tinha população majoritariamente armênia, mas ficava sob controle da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Enquanto havia a União Soviética, isso não era lá um grande problema, ainda que houvesse ali algumas questões, mas não era um grande problema, porque as fronteiras das repúblicas soviéticas eram como basicamente as divisas dos estados brasileiros hoje. As pessoas transitavam com tranquilidade, moravam num lugar, trabalhavam em outro, famílias espalhadas e coisa e tal. Pois bem, isso muda no final dos anos 80, com os processos de abertura da União Soviética, as reformas do Gorbachev, no qual os armênios de Nagorno-Karabakh, maioria naquela oblast que pertencia ao Azerbaijão soviético, começam a pedir a anexação de Nagorno-Karabakh à Armênia soviética. Nisso, obviamente, Baku, capital do Azerbaijão, Baku não aceita, e ali a gente começa alguns conflitos, manifestações que muitas vezes escalam para problemas com a polícia, né? Isso vai criando ali uma celeuma no contexto já de fragmentação da União Soviética, que deflagra numa guerra quando a Armênia e Azerbaijão se tornam repúblicas independentes. Por quê? E aqui, Felipe, a gente tem uma questão que talvez também sirva para falar de Ucrânia e Rússia, para falar de Geórgia e Rússia, para falar de Uzbequistão, Tajiquistão, que a dissolução da União Soviética em 15 novas repúblicas fez com que as fronteiras dessas repúblicas fossem as fronteiras soviéticas. Então, a comunidade internacional passa a reconhecer as fronteiras dos novos países do que eram as repúblicas soviéticas. Só que isso acaba criando algumas distorções, algumas injustiças, que é aquilo que a gente já falou outras vezes, de ter pessoas, entre aspas, do lado errado da fronteira. Isso, só para, antes de você continuar, como você mencionou, a gente já falou disso aqui algumas vezes, a gente sempre sugere que as pessoas joguem no Google Imagens as fronteiras entre Quirguistão e Tadiquistão, sim. Que aquilo lá não foi feito para ser uma fronteira viável de dois países. Tá? Joguem lá e vocês vão entender o que eu estou falando. A Bélgica e a Holanda também tem uma coisa assim, né? Tinha até pouco tempo atrás. Eles fizeram lá umas trocas e fizeram uma fronteira decente. Não, e mesmo assim, é Bélgica e Holanda, né? Não, mas tem uma cidade na fronteira, tem uma região ali que são vários enclaves. Era isso que eu tava na cabeça. Enfim. Não, mas eles arrumaram isso aí, uns padronizaram. Né? E não era assim motivo de briga entre belgas e holandeses. Né? Agora a gente está falando de lugares que... Estamos falando da onde praticamente surgiu a União Europeia. O belga só briga com você ou se você invadir ele ou se você for africano. Então, se você é branco, ele não briga com você. Então, assim, a gente tem essa questão, né, que é uma questão que o Putin usou muito no começo da guerra como uma forma de retórica ali também para justificar, né, a operação especial sobre a Ucrânia. Né? Então, o que a gente vai ter no começo dos anos 90? Os armênios de Nagorno-Karabakh dizendo que eles não são parte do Azerbaijão, da República do Azerbaijão, e que eles fizeram referendos nos quais venceu o princípio do direito internacional também, que é da autodeterminação dos povos. Então, desde o começo dos anos 90, os armênios de Nagorno-Karabakh se dizem parte de uma república, a República de Nagorno-Karabakh /Artsakh. Rapidamente os nomes. Nagorno-Karabakh é o nome da oblast, é o nome em russo, e Artsakh é o nome que os armênios chamam a região. Então, tanto faz chamar de... É um pouco a história da Índia que você falava no programa passado, Felipe. Eles têm dois nomes válidos, né? Depende do interlocutor, muitas vezes. Pois bem,
Isso deflagra uma guerra entre a Armênia e o Azerbaijão pelo controle dessa região. O Azerbaijão clama direito à sua integridade territorial, né? Ele fala, olha, a gente tem de iure o controle dessa região, né? Ela pertence a nós. E os armênios de Karabakh falam, não, a gente tem o controle de fato dessa região, a gente tem o direito de autodeterminação e a gente quer ser uma república independente. E a Armênia, a República da Armênia, observa isso e diz, ok, a gente não pode reconhecer a República de Artsakh como independente, porque isso seria, de certa maneira, reconhecer que o nosso vizinho, né, tem uma parte do seu país que ele diz que é dele e não é. Isso pode ser considerado como uma agressão. Isso pode gerar uma guerra entre a República da Armênia e a República de Artsakh. A República da Armênia e a República do Azerbaijão. Por outro lado, os armênios são quem suportam, quem sustentam a República de Artsakh. Essa situação vai ter um ponto, não digo ponto final, mas um ponto em 1994, quando Azerbaijão e Armênia assinam um cessar-fogo e os armênios controlam a região de Nagorno-Karabakh e 7 territórios adjacentes, ou seja, territórios que a Armênia reconhece que é parte do Azerbaijão, mas ela mantém sob seu controle para garantir a segurança de Nagorno-Karabakh, onde vive a população armênia. Nisso está, por exemplo, o famosíssimo território de Lachin, ou Berdzor, como os armênios chamam, que é o território que liga a Armênia a Nagorno-Karabakh. No mapa, se o ouvinte jogar no Google Nagorno-Karabakh, vai ver que a antiga Oblast não encosta na República da Armênia. Então, o que conecta a República da Armênia ao território armênio de Nagorno-Karabakh é esse corredor de Lachin ou Berdzor. Então, os armênios ocupam esse território, alguns outros adjacentes, para fazer disso ali uma espécie de buffer zone. Não sei se tem um termo melhor em português, Matias, eu sei que é contra o inglês desnecessário, mas para fazer uma buffer zone para poder sustentar, para poder fazer com que Nagorno-Karabakh, né, a região principal, central, fique zona em segurança. Zona tampão ou de contenção. Que maravilha. Então, uma zona de contenção da região de Nagorno-Karabakh. Isso muda em 2020. A gente tem algumas escaramuças ao longo dos anos, mas fazendo aqui como é um breve resumo, né? 2020 isso muda na Guerra dos 44 Dias, na qual o Azerbaijão consegue retomar o controle desses territórios adjacentes e cerca de 40% do que era a Oblast de Nagorno-Karabakh. Então, em 2020, ali no contexto da pandemia, né, entre outubro e novembro, a gente tem uma derrota militar armênia e uma vitória, né, muito retumbante do Azerbaijão, usando mercenários sírios, usando drones turcos e usando armamento israelense sobre os armênios de Nagorno-Karabakh. E ali a gente tem uma situação bastante complexa, né, porque os armênios de Nagorno-Karabakh eles estão agora cercados. Essa zona tampão que o Felipe traduziu agora, ela não existe mais. Então os armênios dependem do Azerbaijão para conseguir se manter em Nagorno-Karabakh. Tá? Então isso vai ter um agravante agora nos últimos 12 meses, vou colocar de maneira mais ampla, porque nesses últimos 12 meses o Azerbaijão ele foi fechando o cerco e diminuindo a comunicação de Nagorno-Karabakh com o resto do mundo, leia-se com a Armênia. Alguém pode perguntar assim, mas quem, né, achava que isso ia dar certo? Né? Quem achava que o Azerbaijão, circulando a região de Nagorno-Karabakh, iria manter os armênios ali numa situação minimamente confortável? A Rússia dizia que isso dá certo porque a Rússia dizia que ela garantiria, né, com peacekeepers, né, com forças de paz, garantiria a segurança dos armênios de Nagorno-Karabakh. E eles observariam os termos do cessar-fogo que foi assinado em 9 de novembro de 2020 com a bênção de Vladimir Vladimirovich Putin. A questão é que aconteceu a Ucrânia, né? E o fato da Ucrânia ter acontecido como aconteceu e o fato da guerra estar durando muito mais tempo do que o Kremlin pensava inicialmente, fez com que as atenções e recursos da Rússia mudassem drasticamente de eixo. Então o Cáucaso deixa de ser uma prioridade e a Ucrânia passa a ser o eixo central da política externa russa, né, ou de toda a política russa de maneira mais ampla. Então, nesse sentido, o Azerbaijão vai percebendo que o Ilham Aliyev, ditador do Azerbaijão, presidente há 20 anos, né, antes disso era o pai dele presidente, vamos lembrar também que... E a vice-presidente é a primeira-dama? Exatamente, né, isso que a gente lembrar agora, que cargo que não existia, que ele cria para colocá-la como né, vice-presidente, a primeira-dama, né. O Ilham Aliyev ele percebe que ele está com a faca e o queijo na mão, porque a Rússia não tem garantia, não tem condição de garantir a segurança dos armênios de Artsakh.
de 2020 para cá, mantém uma retórica azeri de Karabakh é Azeri, Karabakh é Azerbaijão. Nós temos que retomar o controle total do Azerbaijão, né, muito além daqueles 40% retomados em 2020, mas o controle total, de fato, da região de Nagorno-Karabakh. E o Ocidente, por sua vez, olha para essa região toda sem muito interesse, porque é uma região que, né, não é central nos olhos da Europa e dos Estados Unidos, e o Azerbaijão passa a ser um fornecedor importantíssimo para a Europa de hidrocarbonetos no contexto das sanções à Rússia, né? Então a SOCAR, né, que é a principal companhia de hidrocarbonetos do Azerbaijão, que tem muito investimento da BP, da British Petrol, né? Ela, de certa maneira, Felipe, acho que você já disse isso aqui também, né? Se não, desculpa, não quero colocar a palavra na sua boca, mas que eles lavam o petróleo e o gás da Rússia e vendem para a Europa como se fosse azeri. Inclusive você mencionou a BP. A BP essa semana participou ali das cerimônias panegíricas, porque foi o centenário do Aliyev pai. Sim. Né? Ele, se estivesse vivo, teria completado 100 anos. E aí os executivos da BP, e a BP postou isso no Twitter. Assim, eles foram lá, uma coroa de flores no memorial e tal. Então participaram lá do panegírico. Que é o Heydar Aliyev é de Nakhchivan, que é o enclave azeri na Armênia, aquele território que fica entre Armênia, Irã e Turquia. Mas, enfim, até muito se diz também no contexto da reunião que aconteceu do Conselho de Segurança da ONU, a pedido da Armênia, que o discurso do diplomata britânico foi o mais pró-Azerbaijão, porque todos os discursos ali no Conselho de Segurança condenaram o Azerbaijão, inclusive o do Brasil, que a gente vai falar mais tarde. E o dos britânicos foi um discurso, né, completamente fora do lugar daquela reunião, muito por conta da influência e do papel da BP no Mar Cáspio. Pois bem, a situação que nós temos, esse rápido histórico que eu fiz foi para chegar na situação que a gente tem atualmente, que até uma semana atrás o que nós tínhamos o Ilham Aliyev, usando de todo esse contexto que eu comentei aqui, pressionando para que os armênios de Artsakh, os armênios de Nagorno-Karabakh, deixassem a região ou aceitassem o controle do Azerbaijão sobre eles. Qual que foi a arma usada para essa pressão? Foi um bloqueio ao corredor de Lachin. Então nada entrava, nada saía de Nagorno-Karabakh, porque esse corredor de Lachin foi fechado. Inicialmente ele foi fechado por ecoativistas. Em tese, pessoas azeris, sociedade civil, que protestariam contra mineração predatória e poluente em Nagorno-Karabakh. Né? E, bom, a gente está falando aqui de um país que é de um país em que não pode ter entidade ambiental. Exatamente. Né? E vários dos manifestantes, entre aspas, você fazia usando o aplicativo de reconhecimento facial, os países ocidentais, não foi a Armênia só, viam que eram militares do Azerbaijão. Sim. Não, e um país também que nunca prezou muito por meio ambiente, mesmo porque é um produtor de hidrocarbonetos e que, né, Baku por muito tempo teve a alcunha de capital mais suja da Europa, né? Questão de poluição e lixo. Inclusive foi candidato a uma Olimpíada, já não me lembro qual, e esse foi um dos motivos da candidatura ter sido negada logo no começo, na primeira peneira. Enfim, né, long story short, encurtando aqui essa prosa. A gente tem, então, esse bloqueio feito inicialmente por ecoativistas, aspas, né, como o Felipe falou, que eram claramente agentes da segurança ou da inteligência do Azerbaijão, bloqueando esse corredor, essa estrada que liga a Armênia a Nagorno-Karabakh, não permitindo que ninguém entrasse, nada nem ninguém entrasse, e permitindo sim a saída. Os armênios poderiam sair, mas não voltar. Então, nesse contexto, muitos armênios acabaram saindo por tratamento médico, por questões de saúde ou por questões de estudo para a Armênia, mas não puderam voltar. Então, a gente tem uma situação... Baku foi candidata para 2018, 2016 e 2020, e nas três foi eliminada na primeira rodada. Sim. E ainda que haja um sport washing pesado em Baku hoje com a Fórmula 1. Né? E também patrocínio na camisa de times europeus, né? Durante um tempo foi a camisa do Atlético de Madrid, né? E até... Azerbaijão Land of Fire. Exato. E tentou também patrocinar o Peñarol e o São Lourenço com a condição de excluir sócios de origem armênia.
Sim, do Conselho também, do São Lourenço, acho que teve uma... São Lourenço que é um time muito identificado com a comunidade armênia de Buenos Aires. Bom, enfim, então a situação, ela escalou nos últimos dias, né? Nesse meio tempo, entre esses ecoativistas, né, aspas, que bloqueiam o corredor e o que aconteceu nos últimos dias foi a criação de um checkpoint, né? Então o Azerbaijão criou um checkpoint de fato, aí não tem mais ecoativista, não tem mais, né, o exército azeri impedindo que haja qualquer tipo de comunicação dos armênios de Nagorno-Karabakh com os armênios da Armênia. Quando de comunicação, claro que a internet tem, né, telefone e tal, eu digo comunicação, né, ligação física. Exato, né? E mesmo assim, eu tô falando que tem internet e telefone, mas vários cortes de energia, de gás, né? Lembrando que o inverno ali é bem rigoroso, menos 20 graus é uma temperatura, né, que acontece com certa frequência. E esses armênios, então, imagina, 9 meses de bloqueio sem entrar comida em Nagorno-Karabakh, e os próprios armênios de Karabakh não podiam lavrar os seus campos porque eram alvos de tiros por parte do exército azeri, né, já que, como eu disse, aquela buffer zone não existe mais, então está muito próximo o contato a linha de contato entre os militares azeris e as forças de defesa de Nagorno-Karabakh. Então, depois de 9 meses de bloqueio, o que o Azerbaijão começou há 3 dias atrás foi uma grande ofensiva militar em direção a Nagorno-Karabakh, em direção sobretudo a capital Stepanakert, capital de Nagorno-Karabakh. Os azeris chamam de Han-Hedi, essa é uma das regiões do mundo, uma das várias regiões do mundo que você dizer um nome significa você tomar parte, né, de uma questão. O Felipe estava falando aqui mais cedo de Jerusalém, né, do Domo da Rocha, da Esplanada das Mesquitas, né, do Monte do Templo e coisa e tal. E os armênios completamente enfraquecidos, os armênios de Nagorno-Karabakh sem comer, né, fracos fisicamente, completamente desguarnecidos de armamento, de munição, os armênios da Armênia não se envolvendo nessa questão para não caracterizar uma agressão, e daí a gente pode falar também do Nikol Pashinyan, né, das suas ideias, das suas teorias ou das suas estratégias, se a gente pode falar nisso, e o mundo completamente... preocupado com outras coisas, né? Seja com a guerra da Ucrânia, seja com a Assembleia Geral da ONU, seja com outras tantas coisas que são prioridade na agenda ocidental, não a região do Cáucaso. Então, o que a gente está assistindo, de acordo com o Luiz Moreno Ocampo, ex-promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, é um genocídio em andamento. A partir do momento que os armênios de Karabakh são bloqueados por 9 meses, são atacados e agora são obrigados a deixar os seus territórios de onde eles são nativos, autóctones, né, e migrar para outro lugar, isso configura um genocídio. Algumas pessoas dizem em limpeza étnica, que é um conceito complexo dentro dos estudos de genocídio, porque alguns acadêmicos entendem limpeza étnica como um eufemismo para genocídio, né, um eufemismo no contexto, sobretudo, da Guerra dos Balcãs, né, como a diplomacia americana demorou a dizer que era um genocídio que acontecia na Bósnia, sobretudo, usava muito ethnic cleansing, né, então essa coisa da limpeza étnica muitas vezes escamoteia o que de fato que é um genocídio. Então, assim, Felipe, eu acho que, não sei se ficou muito confuso, mas para a gente começar essa conversa, seria esse um grande contexto. Isso que você mencionou agora no fim, né? A limpeza étnica seria a remoção de pessoas de um território, né? O genocídio é o extermínio físico e cultural daquele povo, né? Em linhas muito gerais, né? Ou seja, você vocês podem ficar vivos, mas só não pode ficar vivo aqui, seria uma limpeza étnica, tipo, vai embora daqui, uma expulsão em massa, né? Não sei se era esse debate que você estava se referindo. Não, porque na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, convenção aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que a gente falou tanto aqui, você tirar uma população do lugar de onde ela configura genocídio, né? Então, em tese é isso, essa ideia de limpeza étnica, que é muito usado na academia e na imprensa, ela já está contida dentro da ideia de genocídio, né? E o quanto que isso é uma forma de escapar da palavra que começa com G, como a Samantha Power trabalha muito bem no livro dela, o Genocídio, a retórica norte-americana em questão. Como que a diplomacia americana foi criando conceitos e chicanes para evitar chamar as coisas de genocídio, né? E antes da gente passar para os eventos factuais, obviamente, né, entra muito o debate do direito internacional e as limitações do direito internacional, inclusive confrontados com a história. E eu vou fazer uma contextualização e você corrige o que eu estiver errado, e aí você explica também um pouco mais essa parte histórica, que como você estava mencionando,
né, com o fim da União Soviética, né, o colapso da União Soviética, e quando também ocorreu o colapso de outros impérios multinacionais, né, como o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, você tem a substituição desses impérios por estados nacionais, que não vão ser homogêneos e que muitas vezes você tem populações daquela nacionalidade fora daquela fronteira. E aí por isso nós vamos ter guerras, como a guerra greco-turca, nós vamos ter a troca populacional entre gregos e turcos, vamos ter expulsões, vamos ter disputas fronteiriças, reivindicações fronteiriças, como a questão da Silésia no período entre guerras. E o que acontece? No caso, especificamente, de Nagorno-Karabakh / Artsakh, tem dois fatores que eu queria que você aprofundasse mais um pouco, justamente, que é, primeiro, um deles, na verdade. Né? O primeiro como você mencionou, era uma população que vivia num oblast autônomo, que era para ser uma divisa interna, e aí você tem subitamente virando dois países independentes, Azerbaijão e Armênia. Pelo direito internacional, o território é do Azerbaijão, porém, a população que vive ali nunca foi consultada sobre essa fronteira, né? Assim como vai acontecer em vários outros casos, e que tornam-se questões sensíveis. E a segunda, que aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais, que você sempre vai ter narrativas históricas, né, em relação a isso, disputas históricas, né? Então, terras ancestrais, terras sagradas. O Azerbaijão, a ditadura do Azerbaijão, vamos lembrar, nega que exista até mesmo uma Armênia, né? O Aliyev fala que a Armênia é uma colônia dirigida do exterior, porque as conspirações, a retórica anti-armênios são muito parecidas com a retórica antissemita, né? Sim. Então, assim, é uma grande elite global que está coordenando a Armênia e antigas terras do Azerbaijão, né? Porque aí no mapa de 1700 e tal não tinha Azerbaijão e tal. Mas os armênios vivem naquela região, né, e aí você vai ter registros tanto escritos como arqueológicos, como patrimônio físico, há mais ou menos 2000 anos, né, especificamente pensando em Artsakh, tá? Não estamos falando aqui de uma Armênia redenta, alguma coisa assim, né? Então eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso. Assim, a presença armênia na região de Artsakh, ela é contínua, ela teve interrupções, ela vem desde mais ou menos quando a gente pode categorizar. Você que residiu lá, estudou lá, estuda Armênia, enfim, você que é a maior autoridade brasileira no assunto, inclusive. Não, ela é contínua, ela tem por volta de 2.000, 2.500 anos. O que vai mudar ali é se os armênios têm autonomia ou não. Na maior parte das vezes não. Artsakh fica ou sob controle da Pérsia, ou sob controle do Império Russo, ou sob controle de alguma outra força estrangeira que configura ali um império ou uma força política dominadora. Só tem uma questão, Felipe, e você passou muito longe disso, não quero de novo colocar palavras na sua boca, que tem uma coisa que às vezes a gente pode cair numa cilada, que é entrar naquele argumento do primus occupantes, sabe? Do que quem chegou primeiro tem a razão. Porque de fato os armênios são autóctones. Os armênios são autóctones da região, né, do Planalto Armênio, atual leste da Turquia e da Armênia, República da Armênia, e de Artsakh. Assim como os curdos são autóctones da região do que hoje é a Turquia, ali, norte da Síria e tal. Mas assim, tanto os turcos, né, quanto os azeris, que são um povo túrquico, são povos que migram, né, das montanhas Altai, lá da Mongólia, do norte da China. A Monique também fala bastante sobre isso no curso dela. E eles migram em direção ao ocidente, né, há mais ou menos aí, 800 anos, 900 anos. É difícil você falar para alguém que fala assim, não, peraí, meu povo tem direito porque meu povo está aqui há 3.000 anos, o seu povo está aqui só há 800. Né? Não faz sentido isso, como historiadores que somos, isso faz sentido no ponto de vista, né, desse discurso identitário, nacionalista, perfeito, né? Mas do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista, né, da vida das pessoas mesmo, né? Tem gerações de armênios que vivem ali, gerações de turcos que vivem ali, ou de azeris que vivem ali. Então, dito isso, né, para não parecer que estamos endossando essa Armênia redenta. Pelo contrário. Mas o que a gente tem é o seguinte, o Azerbaijão enquanto país é também uma criação do período da Revolução Russa, da Guerra Civil e, por fim, da União Soviética. Assim como também muito se disse em relação a isso da Ucrânia e de outras ex-repúblicas nesse contexto da guerra da Ucrânia.
Azerbaijão é um nome que se dá a províncias do norte do Irã. Lembrando que o povo azeri é um povo túrquico, de fala túrquica, inclusive, tem diferenças entre o idioma turco e o idioma azeri, mas tem muito mais semelhanças do que diferenças, e é um povo xiita, importante dizer isso, né? Porque a Turquia é de maioria sunita. Mas, dentro do Irã, hoje, o Azerbaijão, se não é a maior minoria iraniana, é uma das maiores, né? Precisava conferir ali os números com os curdos e tal, mas enfim, é uma das principais etnias. Quando cria-se uma república do Azerbaijão, ainda no período ali do pós-Primeira Guerra, né, no contexto da Guerra Civil da Rússia, né, da Revolução Russa e coisa e tal, cria-se uma república do Azerbaijão num lugar, né, ao norte do Irã, ao norte das províncias do Azerbaijão que ficam dentro do Irã. Então é uma relação parecida, Felipe, com o que há com a Macedônia do Norte. Sabe, a Macedônia é na Grécia e cria-se um país acima não, né, ao norte, que é a Macedônia, que depois vai ter que se chamar Macedônia do Norte, justamente por causa disso, né? E aqui já existia xadrez herbal, vocês repercutiram muito essa transição. E, de certa maneira, criar essa identidade nacional azeri, o que é ser azeri, acaba se dando por criar uma identidade com aquele território no qual havia sim azeris, não eram majoritários, mas haviam azeris, e que tinham com Nagorno-Karabakh uma relação muito sazonal, muito de estação, né? Nagorno em russo significa alto, né? Então é o Alto Karabakh. Se tem um Alto Karabakh, quer dizer que tem um Baixo Karabakh, né? E esse fica no Azerbaijão, de fato, né? Então, uma parte do ano os pastores azeris subiam as montanhas para Nagorno-Karabakh e uma parte do ano eles desciam. E os armênios continuavam no Alto Karabakh ao longo do ano, né? Então tem aí um seminomadismo dos azeris e os armênios sedentarizados naquela região. Então, inclusive, aspectos demográficos variam com o ano e durante o ano. O que torna bastante complexo a gente dizer não, mas peraí, qual cidade que tem maioria? Qual cidade que é a maioria azeri? Qual cidade que é a maioria armênia? De quanto tempo está aqui e tal? E isso é uma questão muito espinhosa daquela região ali. Depende muito do retrato que você tira, né? Ou seja, do recorte que você está analisando da época, né? E uma série de variáveis que evidentemente mudam. Agora, mais uma vez, isso quem fala é o professor Ronald Sunny, da Universidade de Michigan, né? Um historiador que teve até na Unifesp aqui em Guarulhos há pouco tempo. Uma boa parte de uma construção identitária nacional do Azeri enquanto um país independente, não parte do Irã, ou parte do Império Persa, ou parte do Império Russo, ou parte da União Soviética, se dá numa oposição aos armênios, que esse sim tem uma identidade nacional bastante consolidada ao longo da história. Inclusive por ser cristão num lugar rodeado por povos muçulmanos. Uhum. Né? Então, o quanto de uma identidade nacional azeri é criada tanto entre 1918 e 1920, quanto pós dissolução da União Soviética, e o quanto dessa identidade tem uma pegada anti-armênia. E aí Nagorno-Karabakh se torna o símbolo disso, porque é uma terra onde azeris viviam por séculos e séculos e séculos e séculos, convivendo com os armênios em maior ou menor grau em harmonia, casamentos mistos, relações sociais, né? Okay. Dentro do Império Russo? Dentro do Império Russo. Dentro do Império Persa também? Também. E ao final do Império Russo tem ali pogroms e processos de violência. É o momento que Xuxi, que os azeris chamam de Xuxa, que é a atual capital cultural do Azerbaijão, né? É o momento que Xuxa se torna de maioria azeri, não armênia, num pogrom que destrói o bairro armênio de Xuxa, ou Xuxi. E a partir da dissolução da União Soviética, isso se torna numa briga étnica, né, violentíssima entre armênios cristãos que entendem que aquela região é majoritariamente sua e que há uma injustiça porque houve referendo que foi negado por Baku e negado por Moscou. Os referendos deram maioria, deram vitória, primeiro para a anexação armênia, depois da independência de fato de Nagorno-Karabakh como uma república. Aí muita gente vai falar, mas os azeris boicotaram o referendo. Boicotaram, mas eram minoria, perderiam se participassem. Não participam para não endossar um processo do qual eles não são, né, particularmente fãs. E aí tem uma questão que a gente comentou aqui mais cedo, que é o enclave de Nakhitchevan. Porque se a gente olha no mapa, se o ouvinte procurar um mapa na internet, ele vai ver que o território do Azerbaijão é descontínuo. Entre a parte principal do Azerbaijão e o seu enclave de Nakhitchevan, há justamente a Armênia. Então, o quanto que Nagorno-Karabakh é necessário para o Azerbaijão para integrar o seu território do que fica a oeste da Armênia, que é a região de Nakhitchevan. E no meio disso fica a região que os azeris chamam de Zangezur e os armênios chamam de Siunik, que é justamente o corredor de Zangezur, que a gente deve falar sobre isso também. Então,
duas coisas importantes para fechar essa resposta longa, né? O sentimento anti-armênio para o Azerbaijão é crucial como parte da sua identidade nacional, sua identidade de discurso, e a região de Nagorno-Karabakh é parte dessa região, dessa construção identitária para o Azerbaijão, e também é parte de um jogo geopolítico no qual o Azerbaijão pretende, né, tem um grande sonho de unir o seu território, que é dividido justamente pela República da Armênia. E essa divisão também foi criada pela União Soviética, né? Sim. E aí você tem a teoria, né, a hipótese de que essa divisão foi feita para diminuir justamente a homogeneidade étnica das repúblicas e conter os nacionalismos, ou também tem a hipótese de que muita gente fala que isso daí na verdade foi feito para transformar essas repúblicas do Cáucaso em, entre aspas, reféns de Moscou. Exato. Né? Você mencionou sobre os azerbaijanos serem a maior minoria do Irã. Segundo o SIA World Factbook, baseado em dados de 2013, ou seja, 10 anos atrás, os azerbaijanos são, sim, a maior minoria do país, entre 16% e 18% da população. Muita gente. Né? E, inclusive, esse é um dos motivos de Israel ser aliado do Azerbaijão, né? Porque via o Azerbaijão, Israel consegue realizar operações, monitoramentos do território iraniano e tudo mais. E assim como o Irã tem se aproximado da Armênia. Sim. E o Azerbaijão que se vangloria de ter a única cidade judia fora de Israel. O Azerbaijão tem uma comunidade judaica muito antiga. Mas que é pequena, né? Sim, são cerca de 5 mil pessoas. Mas, de qualquer forma, faz parte também dessa ideia de um Azerbaijão como um país tolerante, que, portanto, pode conviver com os armênios de Karabakh nesse diapasão da tolerância. O Azerbaijão gosta de projetar a imagem de ser um país multiétnico, mas 96% do país é azerbaijano, né? Não é um país multiétnico. E também sobre toda essa discussão, antes da gente passar para o factual, estamos abusando da presença do Heitor mesmo. Só uma referência quase anedótica, né? Mas esse discurso, especialmente dos nacionalistas, né? Quando você já foi várias vezes à Armênia, eu tive a oportunidade de ir uma vez esse ano, é muito curioso os termos que esses caras usam. Porque quando eles falam de Armênia do Irã, eles costumam usar o termo civilizations. Ele fala civilização armênia, civilização persa e tal. Quando eles falam dos túrquicos, eles normalmente falam people. Eles não falam civilization, eles falam people. Então, tipo, esse povo que chegou aqui, esses mongóis que chegaram aqui, então parece uma coisa boba, mas você vê esses caras falando, até nisso fica nítido, né, essa diferença. E aí vamos lá, né? Essa operação antiterrorismo, né, o discurso do Azerbaijão, né, foi de ser uma operação antiterrorismo essa semana, foi motivado pelo fato de que 6 pessoas do Azerbaijão, 6 cidadãos, 4 policiais e 2 civis, teriam morrido numa explosão de uma mina que teria sido colocada por grupos armênios de Artsakh, que são classificados como terroristas, né, pela ditadura do Azerbaijão. Por que eu usei, né, o termo teriam tal? Porque eu não duvido que seja uma false flag, alguma coisa do tipo, tá? Porque aqui podem me acusar de estar sendo, sei lá, parcial, alguma coisa assim, mas assim, o Azerbaijão ele estava movimentando suas tropas há 10 dias. Tá? Se você segue o Xadrez Herbal no Twitter, e a conta eu escrevo lá, eu fiz um fio há 10 dias de como uma nova guerra estava uma questão de praticamente inevitável, né? Era praticamente questão de tempo. Então você já tinha movimento de tropas, você já tinha tudo isso, que uma das motivações, uma das questões foi que há 10 dias atrás nós tivemos justamente a eleição do Samuel Shahramanian, provavelmente a pronúncia está errada, como ministro de Estado de Artsakh, que é como se fosse o presidente local. Né? E aí o governo do Azerbaijão falou que a eleição era considerada um passo extremamente provocativo, uma violação clara da soberania e da integridade territorial do Azerbaijão, que não é de forma alguma aceitável. Tivemos essa operação militar,
que deixou pelo menos 200 pessoas mortas. Do lado armênio, do lado do Azerbaijão nós não sabemos, porque o Azerbaijão não divulgou. Dentre essas 200 pessoas mortas, temos pelo menos 5 crianças mortas, tá? Pelo menos. O Azerbaijão controlou diversas posições ao redor da capital, que deixaram a situação do ponto de vista militar praticamente insustentável. Governos ocidentais, né, agiram ali, se manifestaram, especialmente no sentido de uma desmobilização, né, especialmente ali o contato do Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, e aí em basicamente 24 horas nós tivemos, na prática, né, a capitulação de Artsakh, a rendição de Artsakh, e o anúncio do início das conversas para a reintegração, né, do território à República do Azerbaijão. Durante esse processo, após o cessar-fogo, nós tivemos um veículo das forças de paz russas sendo atingido, deixando 5 militares mortos, incluindo o comandante das forças de paz russas na região, que era um vice-comandante de uma das forças de submarinos do Mar Negro, que estava no Cáucaso, né, como parte dessa força de paz russa, que foi estabelecida depois da guerra de 2020, e depois a gente vai listar os vários programas que o Heitor já participou aqui, incluindo o programa sobre a guerra de 2020. Ou seja, as ações do Azerbaijão, né, elas violaram o cessar-fogo, que foi estabelecido em 2020, mesmo com essa pretensão, né, esse pretexto, né, de ser uma operação antiterrorismo. Nós temos milhares de civis etnicamente armênios da região, né, se aglomerando nos possíveis pontos de saída, né, como, por exemplo, no aeroporto da capital. Aeroporto, inclusive, que você, meses atrás, até comentou comigo assim, de forma assim, despretensiosa, né? Ele não funciona, né, porque o Azerbaijão já ameaçou várias vezes abater eventuais aviões que usem o aeroporto, aviões civis. Sim. Né? Também se aglomeraram no corredor de Lachin. O corredor de Lachin que você mencionou, né, que ficou 9 meses bloqueado, e aí começou essa operação, entre aspas, antiterrorismo. O Azerbaijão abriu o corredor, falou, olha só, vamos pra lá é pra Armênia, né? E como parte, né, dessas conversas de paz, o Azerbaijão também exigiu, né, o fornecimento, né, a extradição, melhor dizendo, de uma série de nomes que considera que são terroristas, ou seja, lideranças regionais armênias de Artsakh / Nagorno-Karabakh. Tivemos a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que você já mencionou, na qual tivemos ali algumas posições, basicamente algumas delas muito protocolares, né? E tivemos uma declaração também do governo brasileiro, né, situação em Nagorno-Karabakh, uma nota também bastante protocolar, nada de demais. Daqui a pouco a gente vai falar da Armênia nos discursos e tal, de outras questões, mas enfim, sobre essas ações militares do Azerbaijão, né, que durou, como eu disse, basicamente 24 horas, o principal, acho que é isso, né? E o fato de que, novamente, a Rússia, né, não se movimentou, porque vê o Pashinyan como, né, um rival, já vamos falar mais disso, mas dessa vez foi até uma coisa meio descarada, né? Por exemplo, a Margarita Simonian, né, que é muito próxima do Putin, editora-chefe da RT. E Armênia. Exatamente, como o próprio nome dela diz, né, ela é de origem armênia. Ela chegou a tuitar, né, dizendo que isso é o que acontece quando você elege alguém feito o Pashinyan, né, ele é o Judas e tal, enfim. O Aliyev seguiu o discurso belicista ditatorial dele, dizendo que vai esmagar a cabeça dos armênios. Recebeu o apoio bastante explícito da Turquia e de alguns setores turcos, né? Então, por exemplo, o Bacheli, né, que é o presidente, Bacheli, não sei a pronúncia, que é o presidente do Partido Nacionalista Turco, que é um partido neofascista ligado ao grupo fascista dos Lobos Cinzentos, disse que Karabakh é terra turca, né, e que os armênios têm que parar de brincar com fogo e tudo mais. Enfim, fiz aqui esse breve
cambalacho dessa parte factual, os comentários que você acha apropriados para agora, Heitor, por favor. Sim, começando pelo começo, não tem como essa mina que explodiu o carro que você comentou, que deu origem a esse processo antiterror por parte do Azerbaijão, ter sido implantado por armênios por um motivo muito simples. Os armênios não dominam a região no qual o carro explodiu. Então, ou foi uma explosão fabricada, né, feita ali para ter essa desculpa, ou o Azerbaijão sabia que tinha mina ali e mandou o carro por ali assim, né, assim mesmo. Você comentou sobre o aeroporto de Ivanian, ou como os azeris chamam de Rojali, que é a cidade ali, como se fosse Guarulhos, Stepanakert, certo? A cidade logo ao lado da capital que tem um aeroporto. Esse aeroporto nunca funcionou, porque, como você disse bem, né, ele foi construído no contexto... Eu não disse, eu estava repetindo o que você disse. Né, nunca funcionou porque o Azerbaijão controla o espaço aéreo e falou qualquer coisa que sobrevoar aqui vai ser abatido. E as pessoas que foram para lá, elas não foram para lá buscando um voo. Elas foram para lá porque lá é onde fica a base dos peacekeepers russos. Então as pessoas que se aglomeram hoje, enquanto a gente fala, no aeroporto de Ivanian, se aglomeram porque elas não têm para onde ir. Elas são das cidades em volta que o Azerbaijão retomou o controle agora nos últimos 3 dias. Eles estão lá esperando que aconteça alguma coisa. Né? Porque também a gente tem outro processo aí, que a gente pode falar mais tarde, que a Armênia não tem um plano para essas pessoas. A Armênia, enquanto república, né, ou seja, Nikol Pashinyan, não tem um plano de evacuação dos armênios de Karabakh. Pelo contrário, o que o Nikol Pashinyan fala é que eles têm que ficar em Nagorno-Karabakh. Né? E aí tem uma coisa muito complexa que a gente pode conversar mais tarde. Né? E a Rússia, como você disse também, né? A Rússia ela foi descarada dessa vez ao imputar ao Nikol Pashinyan, a República da Armênia, culpa pelo que está acontecendo com a população armênia de Karabakh. No sentido em que, provavelmente, o cálculo político do Nikol Pashinyan nos últimos meses, para não dizer anos, a partir de 2020, sobretudo, não há mais como recuperar o controle militar de Nagorno-Karabakh. Então, o que nos resta fazer é garantir a integridade territorial da República da Armênia, porque ao longo dos últimos anos o Azerbaijão tem feito incursões dentro da República da Armênia, esqueçam Nagorno-Karabakh, dentro da República da Armênia. Então, o Nikol Pashinyan percebendo isso, percebendo que não adianta acionar a CSTO, não adianta pedir para a Rússia fazer alguma coisa, não adianta pedir para a ONU, não adianta pedir nada para ninguém, o Nikol Pashinyan começou a dar passos em direção ao Ocidente, né? E aí, Felipe, é uma discussão que a gente já teve aqui em 2018, eu nessa mesma cadeira, você na sua mesma cadeira e o Matias na mesma cadeira dele. Eu não acho que a revolução de 2018, a revolução de veludo, foi uma revolução colorida, foi uma revolução patrocinada pelo Ocidente. Veludo na cor. Também tem esse fator. Não acho que tenha sido. Eu acho que o Nikol Pashinyan ele se viu muito bem aos interesses russos por um bom tempo. Ele não é da oligarquia lá, do Putin, os tycoons, os magnatas, aquela coisa toda, como eram os presidentes anteriores. Mas assim, não era um opositor, longe de ser o que foi na Ucrânia ou na Geórgia. Tá? Mas nos últimos tempos, o Nikol Pashinyan deu sim passos em direção ao Ocidente, porque ele percebeu que não tinha o que fazer. Ou garantia de alguma maneira a República da Armênia nos seus territórios. Então um passo diplomático dele importante foi tentar restabelecer relações diplomáticas com a República da Turquia, que as relações são rompidas não por conta de genocídio ou por qualquer outra coisa. As relações da Armênia com a Turquia são rompidas por conta da Guerra de Artsakh de 1994. Né? A Turquia rompe relações em solidariedade ao Azerbaijão. Certo? E ele fala, beleza, vamos aqui então pegar a República da Armênia, eu sou primeiro-ministro da República da Armênia, não sou primeiro-ministro de Nagorno-Karabakh, né? E a gente vai tentar fazer com que isso aqui tenha as suas fronteiras reconhecidas. Para nós brasileiros, né, a audiência também, é um negócio meio estranho, porque a gente tem as nossas fronteiras reconhecidas e estabelecidas há muito tempo. A gente pode falar aqui de Barão de Rio Branco, mas a gente pode ir no Alexandre de Gusmão, né, Tratado de Madrid, coisa e tal. Só que é bom lembrar que as repúblicas socialistas soviéticas, quando há a fragmentação, até hoje não tem fronteiras estabelecidas e reconhecidas pelos países fronteiriços, em vários casos. Esse é só um caso. E daí a importância também desse assunto, porque a gente parece estar discutindo aqui, né, igual a República de Vanuatu, né? A gente está discutindo um país pequeno, longe, sem impacto na geopolítica global e tal, mas tem muito impacto.
né? A capacidade de reverberação disso já está acontecendo. Não que vai começar a Terceira Guerra Mundial por conta do Cáucaso, mas vai acontecer coisa no Chipre, vai acontecer coisa no Kosovo, na Bósnia. Cazaquistão é a próxima bola da vez, porque o Cazaquistão tem quase 1/4 de população russa. Uma boa aposta. Né? É isso, e esse grande jogo que está sendo feito agora, né, com a Rússia enfraquecida, a Rússia está enfraquecida, a Rússia perdeu poder relativo nos últimos 2 anos, isso é inegável. O Ocidente, de alguma maneira, quer se aproveitar disso no Cáucaso, né? Então também tem uma conta aí sendo feita pelo Ocidente de vamos fazer com que a Armênia deixe para lá Artsakh e a gente tenta proteger a Armênia como república, porque tem uma questão, a situação como estava desde 2020, ela não interessa a ninguém além da Rússia, porque a Rússia mantinha em Nagorno-Karabakh 2.000 homens. Então, a Rússia passa a ter na fronteira com o Irã, dentro do Azerbaijão e na fronteira com a Armênia, um grande quartel-general com 2.000 homens. Uma situação que irrita todo mundo. Irrita Washington, irrita Bruxelas, irrita Teherã, Baku, Yerevan. Então, agora não tem mais justificativa para a Rússia manter tropas no Cáucaso Sul. Tudo bem, tem a base militar de Gilmir, que é a maior base militar russa fora da Rússia, que fica na Armênia, na fronteira com a OTAN, na fronteira com a Turquia, mas não tem mais por que os russos terem tropas no Azerbaijão. É isso que o Aliyev vai começar a falar a partir de agora. E é isso que Teherã também, de certa maneira, a gente pode falar depois melhor do Irã, também não gostava muito, né, de ter russos colados na sua fronteira, e os americanos menos ainda. Né? Então, de certa maneira, isso que aconteceu nos últimos dias, tem acontecido, está acontecendo agora, interessa a muita gente. Não interessa a quem? A população de Nagorno-Karabakh de 140 mil pessoas que está sofrendo um processo de genocídio enquanto a gente conversa. Então vamos puxar um pouco o assunto do Pashinyan. Né? Uma coisa que eu já repeti aqui, que conversando com muita gente lá, e especialmente em Yerevan, né, a opinião de muitas pessoas, acadêmicos, pessoas ligadas ao governo e tal, o Pashinyan é muito bom da porta para dentro, para economia, para governança, para anticorrupção. Né? A Armênia foi a quarta economia que mais cresceu ano passado, tá, gente? Foram 12% de crescimento num ano. E beneficiado em parte por conta da guerra na Ucrânia. Uhum. Né? Mas enfim. Agora, da porta para fora, ele é um pouco complicado. Né? Porque. E a gente já falou aqui, né? Eu já chamei o Pashinyan de bundão aqui, mais de uma vez. Algumas vezes. Sendo justo, né, o Pashinyan precisa equilibrar o fato de que a Armênia é um país cercado de potenciais inimigos e de inimigos históricos e que não atrai muita atenção, porque é um país pequeno, porque é um país que não tem recursos naturais, não tem petróleo e gás, que nem o Azerbaijão, não é da OTAN, que nem a Turquia. Né? Então, durante os últimos 30 anos, ficou dependente da Rússia para sua segurança. Como equilibrar, diversificar outras pautas sem ter, né? Porque os Estados Unidos não vai sacrificar our boys pela Armênia. Então, assim, ao meu ver, e eu sei que você concorda pelo menos em parte com isso, mas né, a ideia do Pashinyan é meio que, né, usando um termo de xadrez, né, justamente sacrifica Artsakh, né, para tentar normalizar completamente as relações com o Azerbaijão e com a Turquia, com isso diminuir a dependência russa na região, como você falou, e, consequentemente, poder aproximar a Armênia mais do chamado Ocidente, né? Europa e Estados Unidos, querendo atrair mais investimentos, querendo, eventualmente, se aproximar de instituições como a União Europeia, como a OTAN, né? A Armênia, né, tem a da Partnership for Peace, da OTAN e tudo mais. O problema é conseguir isso, né? Porque ele vai enfrentar alguns desafios. Primeiro, domesticamente, muita gente considera ele um traidor. Sim. Né? E você vai falar disso melhor do que a gente. Segundo, internacionalmente, mesmo normalizando as relações, a Armênia não vai se tornar menina dos olhos de ninguém. A Armênia ainda se torna um país com relativamente pouca relevância. E terceiro, o quanto você pode confiar nessa normalização de relações com o Azerbaijão, porque o Azerbaijão quer, descaradamente, não é uma conspiração nem nada, o Azerbaijão é um país maior, mais populoso, mais rico, que hoje vende gás para a União Europeia, porque o discurso de, não, a Rússia invadiu a Ucrânia, então é democracias versus autocracias, né? Temos que comprar gás de parceiros confiáveis. Porra nenhuma. Né? Vai comprar gás da Argélia, que é uma ditadura, vai comprar gás do Azerbaijão, que também é uma ditadura, porque os interesses vêm em primeiro lugar, e ainda tem
né, como eu disse, essa questão de você, né, você pode confiar em normalizar a relação com alguém que descaradamente quer um pedaço do seu território? Enfim, então, por favor, avalie aí toda essa questão do Pachinian, o papel do Pachinian nisso tudo. Enfim, se ele é um traidor, se ele não é, enfim, o que você vê sobre isso tudo? E se quiser discordar de mim e me mandar para algum lugar, fica à vontade também. Não tem como confiar no Ilhan Aliyev. Não tem como confiar no presidente do Azerbaijão. E não estou aqui para demonizar ninguém, nem povo nenhum, nem país nenhum, não se trata disso, mas todos, né, não são nem gestos. Toda a retórica do Azerbaijão nos últimos 20 anos, intensificada nos últimos 2 anos, é de ódio e, para não dizer, eliminação da Armênia enquanto país, né, para dizer o mínimo. Dito isso, a gente entra para comentar do Nikol, que em 2018 ele chega ao poder através de uma revolução sem violência, e por isso a Revolução de Veludo, né, essa referência à Tchecoslováquia e coisa e tal. Ele é o primeiro chefe de Estado ou de governo que não tem relação com o Nagorno-Karabakh. O Levon Tepetosyan, que é o primeiro presidente da Armênia, ele ganha relevância no final da União Soviética porque ele faz parte do movimento Karabakh, que é esse movimento que quer a integração de Karabakh com a Armênia. O segundo presidente, que é o Robert Kocharyan, ele havia sido presidente de Karabakh antes de ser presidente da Armênia. O terceiro presidente, que é o Serhii Sarkisyan, ele havia sido presidente de Karabakh antes de ser presidente da Armênia. O Nikol Pashinyan não, ele não vem desse mesmo lugar da política armênia. Ele vem de um outro lugar, ele vem trazido pelos movimentos sociais, pela sociedade civil. Por isso essas teorias com Jorge Soros, que a gente comentou no Twitter nos últimos dias, né? Era um jornalista, é um cara que vem de um outro lugar. E ele acaba, Felipe, e aí talvez, não vou chamá-lo de bundão, mas talvez ele tenha sido ingênuo aqui, de dizer o seguinte, eu acho que ele acreditou na própria conversa, sabe? Ele acreditou que a Armênia... os armênios falam muito uma coisa, da Grécia à Coreia do Sul, a Armênia é o país mais democrático que existe. Ou seja, eles têm essa coisa da democracia, transição de poder, sociedade civil, claro, com vários problemas, vários problemas, né? Mas eles acreditaram por muito tempo, o Nikol acreditou por muito tempo que isso seria o suficiente para, mantê-lo no poder, 2, manter a Armênia como um país que tem que ser defendido pelo Ocidente democrático, liberal, pró-direitos humanos e coisa e tal. E o grande ressentimento dos armênios hoje é isso. Tem uma autocracia atacando um país democrático e tirando uma parte do seu território e matando a sua população. A gente está falando de Rússia e Ucrânia, mas a gente pode estar falando de Azerbaijão e Armênia. Por que o Ocidente se importa tanto com o que a Rússia faz com a Ucrânia e se importa zero com o que o Azerbaijão faz com a Armênia? Essa é a grande mágoa dos armênios com o Ocidente hoje. E o Nikol, de certa maneira, ele se fiou nisso, ele confiou muito nisso, ele confiou muito que o mundo iria ajudá-lo quando fosse necessário. E por uma série de mudanças na geopolítica internacional, sobretudo a guerra na Ucrânia, mas não só, isso não vai acontecer, isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Ninguém, como você disse, ninguém vai pôr a mão no fogo pela pequenina Armênia que não tem nenhum recurso natural relevante, em grande quantidade, ou também não tem uma posição geoestratégica que outro player não possa ter. O próprio Putin, o Putin e os russos têm usado muito a Armênia para driblar a sanção. Né? E você teve na Armênia há pouco tempo, eu também, eu tive algumas vezes antes, então assim, dá para comparar. A Armênia hoje, a República da Armênia e Yerevan, é um lugar que está florescendo por conta das empresas russas que foram para a Armênia para fugir de sanção no território russo, né? E levando com isso boa parte, né, um grande número de mão de obra de russos que foram para a Armênia, muitas vezes liberais, né, pessoas anti-Putin, anti-guerra, pessoas liberais nos costumes, liberais, enfim, na política também. Muito dinheiro, várias multinacionais que estavam na Rússia agora operam na Armênia. A Nvidia é talvez o principal exemplo disso. Todo mundo aí, da nossa geração cresceu sonhando em ter uma placa GeForce, né? A Nvidia hoje é muito importante na inteligência artificial, né? As ações da Nvidia, né, estão escalando aí absurdamente, e operam na Armênia hoje, né? Então, muitos russos passam na Armênia para conseguir trocar dólar, para conseguir ter dólar para emigrar para o Ocidente, ou para pegar documentos para emigrar para o Ocidente. Então, a Armênia tem cumprido um papel interessante para o Kremlin também nesse contexto da guerra da Ucrânia. Agora, isso não é o suficiente para manter a Armênia como relevante na internacional. Assim como também a diáspora não é. Porque, ok, os armênios têm muita influência na França sobre o Macron, tem muita influência. Os armênios têm muita influência sobre o Joe Biden, a Kamala Harris, sim, tem.
ou sob a Nancy Pelosi, que agora não faz, né, parte mais do primeira prateleira da política americana, mas Kim Kardashian faz um tweet e aquilo repercute de uma maneira avassaladora, sim, só que isso não é o suficiente, como você disse, para colocar boots on the ground ou para ter uma ação mais aguda em relação à contenção dessa agressão que o Ilhan Aliyev e o Azerbaijão promove no Cáucaso. E, de novo, isso vai repercutir, isso vai reverberar, isso tem chance de escalar. Né? Não estou aqui querendo, né, meter o Franz Ferdinand, não, porque um vai atacar, ou vai puxar o outro, que vai vir defender o terceiro, que vai vir o quarto no rolê, o terceiro goleiro vem de voadora no peito. Não tô querendo fazer nenhum tipo de analogia nesse sentido. Mas, se o que a gente vê agora no Cáucaso é o seguinte, um país pode, né, fazer limpeza étnica / genocídio com uma população e atacar território soberano de um outro país e crime ocorre e nada acontece feijoada, o que impede o Erdogan de fazer o mesmo no norte do Chipre? O que impede agora no contexto da Bósnia de ter um recrudescimento do nacionalismo sérvio? Ou no contexto do Kosovo? Ou no Cazaquistão, como você disse? O que impede? Se o mundo, onde está a linha, né, que o mundo vai... Quando eu digo mundo, né, estou falando de uma maneira bem ampla, mas que o Ocidente, né, que tem os dentes para morder, por assim dizer, quando que essa linha vai ser ultrapassada para que haja uma reação a contento? Não sei. E uma coisa muito interessante, né? Você falou que o Pashinyan ele não é tão anti-Rússia assim e tal. Muitos dos ouvintes... E muitas pessoas que não são nossos ouvintes, na verdade, inclusive, que deveriam ser, né? Que ficam seguindo, né, aquelas páginas tarada por guerra no Twitter e tal, e que muitas vezes apenas reproduzem, muitas vezes, discurso, né, os talking points da Rússia e tal. Por que então a Rússia, né, quer que o Pashinyan queime na fogueira, né, jogou a Armênia aos leões? E inclusive, né, você compartilhou, né, que o site Medusa, que é um site crítico ao governo do Sim. Putin, publicou documentos mostrando que o governo russo orientou jornalistas, orientou pessoas a falar que a situação na Armênia é culpa do Ocidente, né? Que olha só, a Armênia não quis mais ser amiga da Rússia, então eles têm mais é que se ferrar. E a gente sabe, né, que extraoficialmente, tanto em 2020 quanto agora, o Azerbaijão não ia fazer nada sem a aprovação tácita de Moscou. Né? O Azerbaijão tem se tornado cada vez mais importante economicamente para a Rússia, não apenas para as exportações de hidrocarbonetos, mas também porque é uma passagem, é uma fronteira importante, inclusive para passar equipamento bélico produzido no Irã, né, para a guerra na Ucrânia. Então, por que o governo Putin vê o Pashinyan como fruto de uma suposta revolução colorida e aquele discurso de que o Pashinyan tem mais é que se ferrar mesmo? Não, esse discurso estava na gaveta, porque de 2018 para cá são 5 anos. Se o Pashinyan fosse uma ameaça à Rússia tão grande assim, primeiro que ele não teria nem subido ao poder. Segundo que ele teria caído muito rapidamente se uma vez tivesse subido. Né? O que muda foi, nos últimos 2 anos, né, de 2020, 3 anos, 2020 para cá, a Rússia não cumpriu o que prometeu. O cessar-fogo não foi respeitado, os peacekeepers russos não tiveram sucesso em evitar que os azeris atacassem territórios, os armênios de Nagorno-Karabakh. A Rússia não aceitou entrar com tropas na Armênia quando o Nikol Pashinyan tentou invocar o CSTO, certo? Então, assim, o Pashinyan percebeu uma coisa muito simples, ele não pode contar com os russos. Não pode. Então, o que ele fez nos últimos tempos foi, sim, se aproximar do Ocidente. Tá? Só que isso é uma consequência, não é uma causa. E quando ele faz exercícios militares com os Estados Unidos, pequenos, tímidos, irrelevantes, mas faz. A gente já vai falar dele. Quando ele manda ajuda humanitária para a Ucrânia, que foi há 3 semanas atrás, se não estou enganado, 1 mês no máximo, ele faz um gesto para o Ocidente. Ele fala, olha, é quase um código, Felipe, é quase um código, Matias, é tipo assim, tô com vocês. Com os russos já não dá mais para contar com eles. Então eu vou aceitar a proposta de vocês. Eu preciso de proteção, preciso de ajuda. E aí sim, ele vai ser alvo de Lavrov, que também de família armênia, né, pai armênio, Simonian, o Medvedev falou atrocidades aí, né, nos últimos dias. O Medvedev, ele tá no modo loucão. Sem né? freio. O Medvedev né? outro dia ameaçou no Varsóvia, sabe? É o modo loucão. Eu tô rindo de nervoso, viu, queridos ouvintes. Mas é isso, porque também o que ele falou claramente, assim, o Pashinyan, ele pode não acordar amanhã, né? Ele basicamente falou isso, uma coisa meio Poderoso Chefão, né? Para ficar num tema que a gente já falou aqui mais cedo. E disso eu tenho medo, inclusive, Felipe, porque eu tenho medo
a Armênia tem uma tradição de assassinatos políticos. Tem um atentado famoso lá que matou o Vasquez Sarkisian, que é inclusive o nome do Estádio Nacional de Yerevan. Porque assim, ainda não temos manifestações, tem manifestação todo dia em Yerevan, mas ainda não em escala suficiente para derrubar o Nikol Pashinyan, porque como você disse, a vida das pessoas na República da Armênia melhorou nos últimos 5 anos. As pessoas não têm que pagar mais propina para, matricular o filho na escola pública, ou para o filho não ir servir em Karabakh, servir na fronteira com a Geórgia, ou uma empresa paga 10% de qualquer coisa para fazer serviço público, sabe, para poder ganhar uma licitação. Isso acabou na Armênia quase da noite para o dia, no contexto da Revolução de 2018. Então, os armênios estão recebendo muito dinheiro de fora por conta da guerra da Ucrânia, por conta das empresas que vieram. O Pashinyan fechou acordos com várias dessas empresas, ofereceu incentivo fiscal, enfim, para essas empresas irem para a Armênia, porque elas podiam ir para outro lugar, certo? Então, a vida das pessoas melhorou, a empregabilidade melhorou, a qualificação melhorou. Então, ninguém quer voltar para o que era antes. Pouca gente está satisfeita com o que tem agora. Inclusive, as eleições de Yerevan também são um sinal nesse sentido. Então, não tem saída, não tem alternativa, não tem terceira via, não tem, sei lá. Isso é uma questão que agora a Rússia está jogando. Fala, olha, esse cara não é nosso amigo. Esse Nikol Pashinyan, ele é o responsável por que aconteceu. Ele nunca reconheceu que Karabakh era parte da Armênia. O Nikol Pashinyan, com a faca no pescoço, ele reconhece que Karabakh é parte do Azerbaijão. Mas até aí também não tem nenhuma grande mudança geopolítica, porque a Armênia nunca reconheceu Nagorno-Karabakh como um território independente ou como parte do seu território. A Armênia sempre manteve ali uma política de don't ask, don't tell, mas que na prática significava esse respeito à integridade territorial do Azerbaijão. Então, o que está acontecendo agora, essa retórica russa crescente, o que a Medusa denunciou na reportagem deles, foi essa escalada de Moscou em colocar o Pashinyan como o único e verdadeiro culpado pela capitulação dos armênios de Artsakh, pela perda territorial em Artsakh e pela morte dos civis armênios e militares que estão morrendo nos últimos dias. E, para explicar, nós tivemos o exercício de 10 dias, o exercício Eagle Partner, com 85 soldados dos Estados Unidos e 175 soldados armênios. A gente chegou a mencionar isso, acho, semana passada, porque, ao mesmo tempo, teve o exercício do tratado, da Organização do Tratado de Segurança Coletiva em Belarus, que estava previsto para ser na Armênia. Exato. A Armênia falou, não vamos receber esse negócio e não vamos participar desse negócio. E aí fizeram esse exercício militar com os Estados Unidos, que não é o primeiro, não é a primeira vez, e como você mencionou, uma escala relativamente pequena. Ainda sobre essa questão de Nagorno-Karabakh e Artsakh, uma coisa que eu quero falar aqui, até porque se tiver alguém, sei lá, da Embaixada do Azerbaijão ouvindo, quando a gente fala agressão do Azerbaijão, a retórica do governo é falar, não é agressão nada, é uma operação interna. Nosso território, internacionalmente reconhecido, inclusive pelo próprio Pashinyan, estamos realizando uma operação de segurança dentro do nosso território. Não é o que o acordo de 2020 pregava. Sim. Então é isso. O Azerbaijão agiu violando os termos do acordo que o próprio Azerbaijão aceitou em 2020. Ainda em relação a essa questão, eu queria mencionar brevemente 2 discursos na ONU, complementando o nosso bloco anterior, um deles do Erdogan, que falou por 35 minutos, justamente, e ele disse que apoiamos o processo de negociação entre a Armênia e a Azerbaijão desde o início, porém achamos que a Armênia não aproveitou completamente essa oportunidade histórica, E ele espera que a Armênia cumpra os seus compromissos, especialmente os relacionados ao corredor de Zangezur. E o outro trecho é o do presidente cipriota, o Nikos Christodoulidis, que, como você lembrou, o Chipre ele hoje é dividido, mais ou menos 1/3 do Chipre é ocupado pela Turquia, por conta disso você tem muitos deslocados internos, e muito do discurso do Chipre foi isso que você estava falando agora.
eu fico aqui ouvindo as pessoas falando de agressão estrangeira, de respeito à integridade territorial, mas tem 50 anos que essa situação está ocorrendo no Chipre e vocês não fizeram nada, né? Vocês ficam falando da Ucrânia, mas é a situação no Chipre, né? Enquanto a Turquia viola a nossa soberania, e ele disse que o país está comprometido, né, aos direitos humanos de todos os compatriotas cipriotas, sejam gregos cipriotas, turcos cipriotas, maronitas, latinos, né, uma referência a católicos romanos, e armênios, né? Então ele citou armênios como religiosos aqui, né, como uma população. E aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente, além dos comentários que você quiser fazer, claro, né, sobre o corredor de Zangezur, né? Porque basicamente é essa questão de você ligar as duas partes do Azerbaijão, como você mencionou, mas também faz parte de um projeto maior, né? O projeto pantúrquico, que vai ligar todos os países, né, túrquicos. E tem uma questão muito curiosa, né, que é a organização dos países túrquicos, né, foi fundada, né, com uma proposta da Turquia, justamente, né, a Organização dos Estados Túrquicos, em 2009, simbolicamente em Nakhchivan, né, nesse enclave azerbaijano. E hoje, tá, notícia do dia 22, a moção da União Europeia em relação à situação em Artsakh foi vetada pela Hungria, que é membro observador, né? A Hungria é um país que também tem ligação, né? Os hunos, né, tem ligação histórica com os túrquicos, claro, mas, enfim, a gente vai entrar em construções históricas e tal. Então é isso, por favor, seus comentários e também essa explicação do corredor de Zangezur. De trás para frente, todo mundo que assistiu Nerdologia sobre o Ramil Safarov, né? Um monte de gente talvez não tenha assistido. Então fica a referência aí, mas assistam Nerdologia Criminosa, aí mais ou menos um mês atrás, no qual o Felipe explica como que a Hungria entregou de mãos beijadas para o Azerbaijão um assassino, um militar azeri assassino de um militar armênio durante um exercício ali associado à OTAN, né? Então a Hungria tem muita proximidade, sim, com esse bloco de países que você comentou. Mas antes disso, só falando um pouquinho do Chipre, o Chipre, além de ter essa situação importante, né, da ocupação do norte do Chipre pela Turquia, o Chipre tem uma comunidade armênia importante também, tanto em Nicócia quanto em Larnaca. E eu não dou, Felipe, um ano para começar a aparecer reconhecimento por aí da República do Norte do Chipre. O Azerbaijão, por exemplo, o Azerbaijão nunca reconheceu a independência da República do Norte do Chipre porque se reconhece, abre o precedente para Nagorno-Karabakh. Agora, esse problema não existe mais. Então, eu não dou um ano. Assim, um ano eu estou jogando para cima, viu? Mas já a gente vai ver o Aliyev falando que reconhece a existência de uma república turca no norte do Chipre, né? Um país só reconhecido pela Turquia. Por que o corredor de Zangezur é importante? Vamos lá, tentar situar o ouvinte aqui, né? Porque não tem recurso do vídeo, né? Então vamos tentar. A Turquia, né, um país mais conhecido, todo mundo deve ter na cabeça onde fica a Turquia, a posição dela. Daí tem a leste da Turquia, a Armênia, e a leste da Armênia, o Azerbaijão, que faz costa com o Mar Cáspio. O mapa da Armênia é uma espécie de martelo. Então tem uma parte ao norte que é mais gordinha e uma parte sul que é mais magrinha, por assim dizer, né? E esse cabo do martelo é a região de Zangezur, que os turcos chamam de Zangezur, os azeris chamam de Zangezur, os armênios chamam de Siunik. Essa região, na sua parte mais estreita, tem 40 quilômetros. Tá? Ou seja, 40 quilômetros deve ser o que eu vou pedalar hoje no final do dia, quando eu chegar em casa e desligar o aplicativo aqui. Vai ser mais ou menos 40 quilômetros. É muito estreito, de fato. Então, assim, né, é um território facilmente ocupado militarmente, por exemplo. Então, qual que é o grande sonho do Erdogan? É conseguir ter uma ligação direta com o Mar Cáspio, sem ter que passar ou pelo Irã ou pela Geórgia. Essa ligação seria através desse enclave de Nakhchivan, que também já pertenceu à Armênia em outros tempos, mais ou menos 50-50, a população ali também teve limpeza étnica, limpeza cultural, né? O ouvinte pode procurar cemitério de Nor Julfa, né? Julfa, e ver o que aconteceu com o cemitério de Nor Julfa, em Nakhchivan, que foi completamente devastado pelos azeris, cemitério armênio, medieval e coisa e tal. Então, o sonho do Erdogan é fazer com que haja esse corredor direto da Turquia com o Mar Cáspio, sem depender da Geórgia, sem depender do Irã. Tá? E isso só será possível através dessa criação desse corredor de Zangezur. Ou seja, que o Azerbaijão tenha, e a Turquia, por conseguinte, tenha livre comércio no sul da Armênia. Tá? Só que isso
ameaça frontalmente não só a Armênia, como o Irã. Porque o Irã, se isso acontece, se há uma mudança, se passa a operar no sul da Armênia caminhões, gasodutos, oleodutos, tropas, por que não, turcas, azeris, os iranianos eles podem perder uma porta importantíssima que eles têm com o mundo ocidental, que é a Armênia. Então hoje quem se opõe frontalmente ao corredor de Zangezur, além da Armênia, evidentemente, é o Irã. Porque a Armênia é uma grande porta que o Irã tem com o mundo, né? Uma porta. Inclusive, como eu disse anteriormente, a Rússia tem usado a Armênia para driblar a sanção, o Irã também usa. Então, hoje o Irã é o país que, de alguma maneira, segura um pouco a onda do Azerbaijão para não anexar essa parte sul, que o Azerbaijão oficialmente já parou de chamar de Zangezur ou de Syunik. O Azerbaijão chama o sul da Armênia de Azerbaijão Ocidental. E diz que Yerevan é uma cidade, historicamente, azeri, que é isso tudo que a gente comentou, dentro daquilo que a gente falava anteriormente, que é o quanto que essa armenofobia, que alguns chamam, é central na construção de uma identidade nacional do Azerbaijão, que é um país de 32 anos de idade. Ou seja, agora que não há mais a questão de Karabakh, que os armênios foram derrotados, Karabakh capitulou e os armênios vão ter que sair de lá, ou vão ser exterminados, uma minoria vai ficar lá e os azeris vão falar, olha só como a gente cuida bem, um pouco parecido com os judeus que a gente comentou mais cedo. Quando acabar isso, o Azerbaijão precisa de uma outra fonte de distúrbio ou de inquietação para manter a sua retórica nacionalista, para manter o Aliyev no poder, depois o Aliyev talvez a sua filha, e essa status quo continuar. Então o corredor de Zangezur é importantíssimo tanto para o Aliyev quanto para o Erdogan. E, de novo, a gente está vendo grandes movimentações sendo feitas agora, ou seja, em 2023, por conta também do centenário da Turquia, do Erdogan reeleito numa eleição que algumas pessoas, inclusive eu, dava que ele iria perder, ou pelo menos teria mais dificuldade de vencer do que teve. E como que a guerra na Ucrânia e coisa e tal, como que o ambiente geopolítico todo é péssimo para pequenos países com pouca influência internacional como a Armênia, e é bastante favorável para países com mais recursos, com mais poder e com autocracias na cadeira presidencial. Uma desses componentes que você falou, o Azerbaijão se identifica pelo contraste com a Armênia, porque o slogan da aliança entre Azerbaijão e Turquia é uma nação, dois estados, Então, e aí você tem a questão do Irã ainda por cima, O azerbaijano ele é uma espécie de um turco que passou por um processo de persificação, sim. Baku foi fundada pelos persas, inclusive. Então, é isso, Se não tiver esse contraste, ele vai ser o quê? Ele vai ser parte do Irã? Ele vai ser parte da Turquia? E um parêntese também, o medo que Teherã tem de que esse expansionismo azeri não vá para o norte do Irã. E o Aliyev resolva anexar a Azerbaijão Ocidental e a Azerbaijão Oriental, que são duas províncias dentro do Irã. Não, e aí entra um grande problema que e nesses últimos dias foi um pouco chocante nesse sentido, Porque o Azerbaijão ele tem uma coisa que acho que o próprio Heitor já explicou aqui no programa, que é a chamada diplomacia do caviar. Sim. Porque o Azerbaijão ele está ali no Mar Cáspio, o Cáspio é o berço do caviar original. Beluga. Isso, porque de estrujão. Porque o resto não é caviar, o resto é ovas. Então, o que é a diplomacia do caviar? É subornar, é levar políticos e acadêmicos para o Azerbaijão, em viagens muitas vezes luxuosas e tal. Já teve político europeu afastado do cargo por isso. Nada disso é teoria da conspiração, tá, gente? Sim, no México também, vários escândalos envolvendo. E o que acontece? Muitos desses caras pró-Azerbaijão, e o que eu fiquei chocado nos últimos dias foi como alguns deles, alguns think tanks nos Estados Unidos, são descarados, assim. Eles vão usar o fato de que a Armênia e Irã são próximos para justificar a proximidade com o Azerbaijão. Fala, olha só, o Azerbaijão é amigo de Israel. Então os Estados Unidos têm que ser amigo do Azerbaijão. A Armênia não. A Armênia é amigo do Irã. O Irã é o diabo na terra. Então a gente tem que... Dane-se a Armênia. Joga a Armênia pros leões. Então esse que acaba sendo talvez um problema da Armênia. Porque dentre os seus vizinhos, dentre os seus 4 vizinhos, o Irã é hoje o mais próximo da Armênia.
mas do ponto de vista internacional é uma amizade que, entre aspas, pega mal, né? Então deixa a coisa ainda mais complicada. E o Irã, a Armênia conta muito com a sua diáspora, né? Agora, as pautas da diáspora nem sempre coincidem com as pautas da pátria-mãe. Isso vale para judeus do Israel, isso vale para cubanos na Flórida e Cuba, né? Isso vale para a Armênia e a sua diáspora. De novo, confiar na diáspora, né, como sendo um grande asset de relações internacionais, claro que mas não é suficiente para garantir apoio a ninguém, né? O Macron o Macron, hoje em dia, ele tem falado mais com o Pashinyan no telefone, provavelmente ele fala com a esposa dele, ou com algum ente querido, né? Eles estão pedindo, toda hora sai alguma nota, Macron e Pashinyan no telefone e tal, porque ele está interessado na gigantesca comunidade armênia da França, né? Gigantesca. Mas, de novo, né, o que isso garante no dia a dia, na prática ali? Nada, ou pouca coisa. O ministro do interior da França hoje é de origem armênia, né? Você deve saber a genealogia dele. A vice-prefeita de Paris também, Anne Hidalgo, estava na Armênia 3 semanas atrás com 10 caminhões para entrar em Artsakh e não conseguiu. E falando em prefeitura, né, não foi ensaiado, mas aí para a gente fechar a Armênia, né, tivemos eleições em Yerevan no último dia 17. Yerevan, que é onde vive basicamente 1/3 da população da Armênia, um pouco mais até. E o partido do Nikol Pashinyan ficou em primeiro, né, continuou em primeiro, porém perdeu muito, né? E assim, antes, a aliança do Pashinyan tinha 57 cadeiras das 65. Tá? Imagina, como se fosse um parlamentarismo, só que na Câmara de Vereadores. Tá? São 65 cadeiras. Na eleição de 2018, o partido do Pashinyan ficou com 57, 80% dos votos. Dessa vez ficou com 32% dos votos, tá, gente? E 24 cadeiras. Então continua em primeiro, mas sofreu uma derrota muito grande. Em segundo lugar ficou um partido de esquerda, um partido novo, né, com 14 assentos. Em terceiro lugar, um partido pró-Rússia, o partido da mãe Armênia, que usa como logo justamente a estátua, né, o monumento da mãe Armênia, com 12 assentos. E em quarto lugar, o partido aliado do Pashinyan, pró-União Europeia, com 8 assentos. E, finalmente, o Voz Pública, que é um partido relativamente novo, que eu, sinceramente, não conheço nada. Tá? Então, né, onde mora ali 1/3 da população do país, o Nikol Pashinyan foi derrotado nessas eleições. Ainda que tenha sido o menor turnout dos últimos anos. Ou seja, essa coisa do cansaço com a política na Armênia está muito forte, né? Não tem alternativa, não tem o que fazer, estamos todos resignados em negação e não vamos nem votar. E antes da gente sair do Cáucaso do Sul, meu caro Heitor, aproveitar o gancho todo que a gente falou das fronteiras e tal, antes da sua dica cultural, você tem uma indicação de livro pro pessoal, um livro que, inclusive, vocês convidaram um completo imbecil para escrever a quarta capa dele, né? Mas você tem um livro que fala parcialmente desse assunto, tem um capítulo sobre esse assunto, né? Então, por favor, mencione aqui. Não, eu e meu grande amigo Rodrigo Galo, professor de Relações Internacionais, a gente, durante a pandemia, a gente podia ter, sei lá, feito pão ou aprendido a tocar um violão, alguma coisa diferente, mas não, a gente foi organizar um livro achando que ia ser menos trabalho e a gente organizou o livro Repensando a Guerra Fria, que saiu pela Russitech Editora. E convidamos uma série de autores do Brasil e do exterior para escrever sobre alguns temas que não são tão falados assim na Guerra Fria, aqui, pelo menos na Academia Brasileira. Então é um livro basicamente de 2 professores como organizadores querendo debater alguns temas com os nossos alunos que a gente não tinha até então material disponível. E o Felipe Nobre Figueiredo nos brindou com a quarta capa desse livro. Recomendo a todos que procurem aí no site da Russitech Editora. E um abraço tanto para o Rodrigo Galo, meu amigo, quanto para os demais autores do livro. E que é o único livro de Guerra Fria no mundo que tem um capítulo sobre o Cáucaso do Sul por causa por causa de quem será? Mas não foi eu que escrevi, que fique bem claro. Foi uma pesquisadora da Armênia. Mas vamos lá, vamos obviamente para a Ucrânia, né? Vamos repercutir aqui algumas notícias e também o discurso do Zelensky, né? A Ucrânia continua sua contraofensiva, que avança a passos pequenos,
né, retomou uma vila perto de Bakhmut, inclusive. Nessa semana, a Rússia voltou a realizar ataques aéreos com mísseis e drones contra a infraestrutura energética da Ucrânia. E hoje, sexta-feira, dia 22, num ato bastante forte, no mínimo do ponto de vista simbólico, o quartel-general da frota russa do Mar Negro, em Sevastopol, tá, foi atingido por mísseis de cruzeiro ucranianos, né, mísseis de cruzeiro de origem ocidental, utilizados pelos ucranianos. O Zelensky discursou no último dia 19, né, no primeiro dia perante a ONU, usando ali as suas tradicionais roupas militares, né, que a gente já explicou aqui, esse propósito de imagem, né, de propaganda. E aqui tem uma coisa que acho que muita gente compreende errado, né? Sejam apoiadores, sejam críticos do Zelensky. Eu adoro o Zelensky, ele é um grande líder, ou odeio o Zelensky, acho ele um palhaço. O Zelensky, como presidente de um país em guerra, de um país que depende de ajuda estrangeira, né, que depende da manutenção da ajuda estrangeira para poder continuar combatendo essa guerra, porque a Ucrânia sozinha não conseguiria deter a Rússia, né, ele é, antes de tudo, gente, um propagandista. Então, tudo que ele vai fazer, enfim, quase tudo que ele vai fazer vai ser pensado nesse sentido, da propaganda, do impacto midiático. A gente já falou isso aqui, eu acho que, infelizmente, muita gente continua interpretando isso errado, seja para bem ou para o mal. E o discurso dele foi, basicamente, não lamentando, né, mas falando, olha só, né, a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear, mas quem deveria ter aberto mão do seu arsenal nuclear é a Rússia, e a Rússia, além de ter armas nucleares, transforma tudo em armas, né, weaponiza, né, se fosse Guimarães Rosa era genial, né, mas weaponiza, né, comida, energia, as crianças, né, falou também da questão do sequestro de crianças, que é a acusação que o Putin responde no TPI. Ele pediu, né, que o Conselho de Segurança da ONU retire o poder de veto da Rússia, o que, me desculpa, né, é algo impossível, né, algo que para acontecer teria que implodir o Conselho de Segurança da ONU, não vai acontecer, né, e ele foi até Washington, ali perto, se encontrar com o Joe Biden para pedir mais grana, mais ajuda militar, recebeu um pacote militar relativamente tímido, tá? Não vai receber os mísseis de cruzeiro, né, dos Estados Unidos, que ele pediu, né, o modelo ATACMS, né, ATACMS, e é o que se não me engano, ele recebeu bateria antiaérea, né? Isso, acho que sim. Foi 150 milhões de dólares dessa vez. E vamos lembrar, gente... E ele aproveitou também que estava na América do Norte e fez sua primeira visita ao Canadá depois da invasão russa. E no Canadá ele podia ter chamado os caras do hockey, porque os caras do hockey resolviam a guerra rapidinho, irmão. Mas... E deve ter alguns de origem ucraniana. Então. Mas, e vamos lembrar, né? A Ucrânia hoje ela sofre dois problemas. A gente já falou isso aqui antes, teve gente que ficou brava com a gente, mas agora que a mídia mainstream está começando a falar isso, né? A Ucrânia sofre de dois problemas hoje em dia. Primeiro, a contraofensiva ucraniana não avançou do jeito que era esperado. E segundo, estamos entrando em período eleitoral nos Estados Unidos. E a gente já falou aqui, vários políticos, especialmente republicanos, estão começando a questionar a ajuda militar à Ucrânia, falando, olha só, vocês querem que todo esse dinheiro que a gente deu para a Ucrânia, imagina se tivesse sido investido aqui, deram mais dinheiro para a Ucrânia do que deram para o Havaí nos incêndios, do que deram para o estado X por conta do ciclone, do tornado, enfim. Então, o Zelensky, não vou dizer que ele saiu de mãos abanando, mas ele recebeu bem menos, né, do que ele esperava, tá? Não saiu muito por cima. E, além disso, ainda tem o risco, né, de começar a azedar também as relações da Ucrânia com os países do leste europeu. Tá? Mas antes da gente passar para isso, comentários sobre a Ucrânia, sobre a guerra, sobre o Zelensky, sobre o que você quiser, meu caro Heitor. Você que está com quase um coque samurai agora que eu li. Você é o cansaço de ficar tendo que aturar a gente um tempão. Cover de Léo Gamalho. Não, olha só, gente. O Heitor, são 11h30 da noite. O Heitor chegou aqui, era 4h30, tá?
Heitor já tá aqui, daqui a pouco vai fazer 8 horas que ele tá aqui, tá? Aproveitar esse corte que é saudade, aqui, né? Pra falar, mandar um abraço não, um beijo pra Tati, minha companheira, porque ela tá perguntando exatamente onde eu tô. Então, vocês são gente não tá no bar, Tati, a gente jura pra você, tá? E quando puder, é óbvio que a gente vai divulgar aqui, né? Assistir o filme da Tati, o Derhatsi, que fala justamente também da diáspora armênia. Que inclusive vai passar agora em Nova York, né? E em Londres. Em Londres. Quando é que vai... Tem data já? Vai ficar na postagem do... Vai, não, a gente vai divulgar aqui, porque a gente tem ouvinte em Nova York, claro, em Londres. Passo depois a gente tem ouvinte no Cazaquistão. É verdade. Onde vocês acharam ouvinte esses dias aí que vocês perguntaram? Tem algum ouvinte? Não, o que a gente falou esses dias foi de ouvinte chamado Aristóteles. É verdade. É não, verdade. mas teve alguém recentemente que estava em algum país não tão mainstream, vamos dizer assim, que escreveu pra gente, não lembro agora qual. Uma vez um cara escreveu dizendo que estava ouvindo a gente no Lesoto. Eu lembro disso, é verdade. Então você vê, se a gente não vai ter audiência em Nova York. Com certeza. Tá louco? A gente é quase um programa do Jimmy Kimmel. Eu ia falar do Jimmy Fallon, mas o Jimmy Fallon está sendo acusado de assédio moral no trabalho, então é melhor não. E trabalhar bêbado. Mas enfim, sobre a Ucrânia e o leste europeu, o que acontece? A gente também já repercutiu aqui, né, que os países do leste europeu não estavam felizes, né, para dizer o mínimo, com a entrada de produtos agrícolas ucranianos dentro dos seus países, né, porque são produtos mais baratos, que não precisam, né, segundo eles, seguir todas as regras da União Europeia e afastam, então, os produtores locais, né? E aí, Polônia, Eslováquia e Hungria decidiram banir os cereais desses países. A gente já tinha falado da Hungria no programa passado. Agora também Polônia e Eslováquia. E a Ucrânia decidiu processar esses países, né? Via o seu representante de comércio, Taras Katka, tá? Dizendo que pode processar esses países e adotar medidas recíprocas. Só que, novamente, a Ucrânia precisa muito mais desses países, porque a Ucrânia é um país em guerra. E aí o presidente da Polônia, o Andrzej Duda, ele disse que a Polônia não enviaria mais armamentos à Ucrânia, que se concentraria agora nos seus próprios armamentos. O que também é congruente com algo que a gente já explicou aqui no programa, que vocês não vão ver em muitos veículos mainstream, que era uma das pautas da Polônia e de alguns países do leste europeu era: vamos mandar o nosso antigo armamento soviético para eles e comprar armamento novo, que beneficia inclusive a indústria armamentista dos Estados Unidos. E aí, essa declaração, que não foi do Andrzej Duda, desculpa, foi do premier, o Morawiecki, foi corrigida, entre aspas, pelo Andrzej Duda, dizendo que elas foram mal interpretadas e o que ele quis dizer é que não enviaremos para a Ucrânia o novo armamento que estamos comprando, né? Mas a Ucrânia, o premier polonês disse que a Ucrânia deveria ser mais grata, tá? Ainda meteu essa, chamou de ingrato, né? Você sabe que é uma relação de parentalidade tóxica quando o pai ou a mãe fala que você é ingrato, tá? Mas enfim. E por que tudo isso também, né? Vamos lembrar, daqui a pouco a gente vai ter eleições na Polônia e semana passada, né, descobriram um grande esquema de venda de vistos para a Polônia a partir da onde? Das representações polonesas, especialmente na Índia, em Minsk e nos Emirados Árabes Unidos, tá? Então, que cerca de 760 mil vistos teriam sido concedidos em troca de propinas, tá? Um grande esquema dentro do Ministério de Relações Exteriores, tá? Não teria sido coisa ali de um ou outro, não, seria um esquema generalizado, tá? Especialmente na embaixada em Minsk. Ou seja, Minsk é a capital da onde, gente? Belarus. Então são que cidadãos russos, especialmente, querendo fugir para território da União Europeia via, né, Belarus e comprando, né, lembrando que a Polônia é parte da União Europeia. Tá? Também sobre essa questão da Ucrânia, a gente vai voltar rapidamente para o Cáucaso. Tá? Por quê? O Serviço de Segurança da Geórgia, tá? A inteligência da Geórgia, acusou a Ucrânia
Ucrânia, tá? O serviço de inteligência da Ucrânia, de estarem tramando, tá? Para depor o governo georgiano. Tá? Lembrando que atualmente o governo georgiano, né, é o governo, né, do sonho georgiano, né, o Partido Sonho Georgiano, que é um partido anti-Rússia, né? Parte do território da Geórgia está ocupada pela Rússia, né? A Ossétia do Sul, a Abkhazia. Então, assim, nem faria muito sentido. A questão é que a Geórgia prendeu o ex-presidente georgiano, o Mikhail Saakashvili. Obrigado. Que desde 2015 é cidadão ucraniano. Inclusive, ele foi governador de Oblast, né? O Oblast de Odessa, na Ucrânia. A gente falou desse cara já aqui. Né? Então a Ucrânia quer a libertação dele, e aí não teria libertação, porque dentro da Geórgia ele é visto como um cara corrupto e tudo mais. Então a Geórgia acusa a Ucrânia de querer depor o seu governo, embora os dois sejam anti-Rússia. E o detalhe de que você tem a Legião Georgiana, né? Uma série de voluntários georgianos que lutam na Ucrânia contra os russos. Né? Então, e junto também com essas operações externas da inteligência ucraniana, segundo a CNN, tá, numa reportagem exclusiva assinada por 8 repórteres, tá, forças especiais ucranianas estariam por trás de ataques contra forças do grupo Wagner no Sudão. A Ucrânia estaria participando da guerra civil no Sudão, né? Ou seja, parte desse possível conflito global que o Heitor mencionou. Só que assim, me desculpe, não tem como forças especiais da Ucrânia decolarem de Kiev, de Lviv, não sei, e irem até o Sudão e ninguém perceber, tá? Então assim, isso é feito com o apoio de alguém. Quando eu digo alguém, estou olhando para você, Joe Biden, tá? Mas enfim, comentários, Heitor? Não, o Saakashvili, que foi uma figura importantíssima no Euromaidan ali, foi um dos grandes apoiadores do Poroshenko, daquele contexto todo, e que atualmente é apátrida, né? Porque ele teve a sua cidadania cassada na Geórgia, daí ele vai para a Ucrânia, onde ele estudou, ele fez graduação de Relações Internacionais na Ucrânia, depois fez pós-graduação nos Estados Unidos, e é nesse contexto que colocam muito próximo do Ocidente, né, e querendo se distanciar da Rússia, e é durante o governo dele na Geórgia que há justamente a guerra de 2008 e a anexação da Ossétia e da Abkhazia. Ainda questões pendentes que logo menos também podem estourar aí no cenário global. E falando em Sudão, né, o prédio da Greater Nile Petroleum Company, que era um prédio icônico, né, na capital Khartoum, um prédio todo de vidro e tal, assinado por um arquiteto famoso, foi incendiado nos combates essa semana. Tá? Ou seja, os combates estão mais acirrados na capital. O Reino Unido vai indiciar 5 cidadãos búlgaros por estarem espionando para a Rússia dentro do país. Aí a gente vai para notícias, né, saindo da guerra, vamos para notícias russas, tá? Vamos esse mini giro pelo espaço pós-soviético, né? Começando pela Rússia, já que no último final de semana tivemos o fim da visita do Kim Jong-un à Rússia, onde ele fez mais um tour com o Sergei Shoigu, né, o ministro da defesa russo, no aeródromo de Kinevich, tá? Onde você tem uma base de bombardeios nucleares russos, inclusive, vistoriaram ali aviões, mísseis de cruzeiro, inclusive, e o Kim embarcou no seu trem para voltar para casa, levando na mala 5 drones, tá? Levou 5 drones de presente, né? Do tipo, né, as munições errantes, né, que às vezes são chamadas de drones kamikaze. Também na Rússia surgiram vários rumores, vários boatos sobre a saúde, né, do Ramzan Kadyrov, né, o ditador da República da Chechênia, né, que é uma das repúblicas russas. Lembrando, a Federação Russa tem 21 repúblicas dentro dela, né, regiões com mais autonomia, né, além dos oblasts, dos krais, enfim. E que ele estaria em coma, que ele teria sido envenenado, ou que ele estaria com uma falência hepática, enfim, teria, né, começaram a surgir aí vários boatos. Aí as últimas imagens publicadas dele, ele estaria com o rosto bastante inchado, que seria característico ali de algum tipo de tratamento médico, enfim. Mas não tem nada confirmado, tá? Importante mencionar isso.
A gente falou do Sergei Shoigu de mísseis, o Shoigu foi até o Irã. Por quê? Porque o Irã realizou uma grande parada militar hoje, né, para celebrar o aniversário da Guarda Revolucionária, e o Sergei Shoigu foi para representar a Rússia e também realizou ali um tour pelos arsenais iranianos, especialmente de mísseis balísticos e drones. Tá? E a Rússia anunciou que vai se retirar, tá, do Conselho do Euroártico, tá? O Conselho de Barents, né? O Mar de Barents, que fica bem no extremo norte, né? Que foi criado no fim da Guerra Fria, justamente, né? Para cooperação ali na região, especialmente cooperação, pesquisas ambientais, pesquisas biológicas, de diversidade marinha, esse tipo de coisa. A Rússia anunciou sua saída, né? Da Rússia, vamos para a Letônia, tá? Onde temos uma nova premier, né? Semana retrasada, acho, a gente falou, né, que o Krišjānis Kariņš renunciou, né, devido ali a um problema, né, de votação, e ele foi substituído interinamente pela Evika Silina, tá, que era ministra de Bem-Estar Social. Ela que também é do partido Unidade, ela tem 48 anos de idade e ela refez a coalizão original, tá? A coalizão que ruiu voltou para o governo, ela refez a coalizão e né, vai superar ali aquela questão do voto. Então temos uma nova ministra, mas não teve eleição, né? Foi uma escolha dentro do próprio parlamento, dentro dos parlamentares que já tinham sido eleitos. E para a gente fechar esse espaço pós-soviético, e aí o Heitor fazer os comentários finais dele sobre esse assunto, se tiver, citar o discurso na ONU do presidente do Tajiquistão, o Emomali Rahmon. E alguns dos nossos ouvintes podem falar, pô, Felipe, você está inventando moda e tal. O que acontece? Primeiro, o Joe Biden se reuniu em Nova York com 5 presidentes dos estão da Ásia Central. Tá? Foi a primeira cúpula presidencial, tá, desse grupo. Você já tinha contatos dos Estados Unidos com os países da Ásia Central, mas foi a primeira cúpula presidencial. Lembrando que é uma região que, historicamente, tem muita influência russa, né? Foram parte do Império Russo, enfim. E, nos últimos anos, você passou a ter um crescimento da presença econômica chinesa nesses países. Tá? E os Estados Unidos, óbvio, querem, né, nem que seja contrapor a China. E nesse âmbito todo, né, o presidente do Tajiquistão fez o discurso dele, e claro, né, ali alguns pontos protocolares. O que eu acho engraçado nesses discursos, Heitor, dos presidentes desses novos estados do estão, que eles sempre citam algum filósofo, algum pensador que eles reivindicam para si. Né? Você vai ver um cara que nasceu no século IX, né, onde não existia nem a noção de um Tajiquistão unido, alguma coisa assim, né? Então tem claramente um processo de formação de nacionalidade ocorrendo em tempo real. Né? Mas ele trouxe ali alguns detalhes interessantes, que é o seguinte, né? O Tajiquistão, 93% do território do Tajiquistão é coberto por montanhas. E é um país que se torna muito suscetível às mudanças climáticas. Né? Como deslizamento de terras, enchentes, secas e tal. Por quê? O Tajiquistão, né, vai realizar a Conferência da Preservação de Geleiras em 2025. Porque o Tajiquistão, segundo os dados do próprio presidente, né, é o país com mais geleiras do mundo. Só que das mais de 13 mil geleiras do país, cerca de 1.000 derreteram nos últimos 5 anos, causando enchentes, causando cheias, né? E o Tajiquistão é a origem de cerca de 60% da água potável de toda a Ásia Central. Então achei esse detalhe interessantíssimo de destacar. E aí, pessoal, quando eu fiz o roteiro, eu não sabia que o Heitor ia topar a loucura de gravar tudo com a gente. Né? Então eu coloquei nesse bloco aqui, eu usei de desculpa, né, o fato de que a Unesco adicionou na lista de patrimônios culturais da humanidade um local no Azerbaijão, justamente, mas essa semana tivemos os novos 27 locais patrimônio cultural da humanidade adicionados à lista da Unesco.
né? E eu coloquei aqui algumas notícias arqueológicas também para o nosso historiador de verdade comentar, né? Porque o Matias somos só formados, o doutor aqui é ele, né? Mas temos locais no Camboja, na Índia, locais ligados à colheita tradicional de chá na China, Mongólia, na Coreia, o sítio arqueológico de Gordion, na Turquia, o centro histórico judaico medieval alemão da cidade de Erfurt, a cidade histórica de Kaunas, na Lituânia, o Parque Nacional Arqueológico Takalika-Bage, na Guatemala, a cidade antiga de Kuldiga, na Letônia, os locais pré-históricos de Menorca, o corredor Zarafan-Karakun, da Roda da Seda, os locais da cultura Gedel, na Etiópia, Caravanserai, no Irã, a região de Klondike, no Canadá, a cidade tcheca de Zatek, a antiga Jericó, estou surpreso do que não era antes, Djerba, na Tunísia, a rota Kosciuszko, no Azerbaijão, justamente, Hoysalas, na Índia, o eixo cosmológico de Yogyakarta, na Indonésia, não sei o que significa, as montanhas Bale, na Etiópia, Bali, né, na Etiópia, a floresta Odzala-Kukua, no Congo, o parque do Monte Pelé, na Martinica, as fortalezas vikings da Dinamarca, a Maison Carré de Nimes, na França, e os observatórios de Kazan, na Rússia. Além disso, arqueólogos na Zâmbia descobriram a mais antiga estrutura de madeira feita pelo homem, de 476 mil anos atrás. Também tivemos descobertas arqueológicas na Foz do Nilo, no Egito, tá? Descobrindo tesouros gregos e egípcios também. Uma expedição francesa, liderada pela arqueóloga marinha, o arqueólogo marinho Franck Goddio, da França, do Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática. E, finalmente, uma notícia triste: o Museu Nacional da Índia sofreu um incêndio que danificou pelo menos parte do seu acervo. Ainda não está claro tudo o que foi danificado. Enfim, sobre tudo isso que eu estou matraqueando agora, por favor, Heitor, seus comentários, Matias também. Matias está muito quieto nesse bloco. O problema é que eu sou doutor em História da Política Externa Brasileira, né? Dane-se, dá um jeito. Não, basicamente interessante aqui falar das caravanserai, que são a origem da palavra caravana em português também, né? Ou seja, lugares de paragem nas rotas de O cara mete a humildade, mas olha só, o cara vem com a etimologia, tá? O bagulho é outro. Que por sua vez dá origem ao carro, caravan. São essas grandes estalagens, lugares de parada durante as viagens das estradas que cortavam o Império Persa, ou o que era, a Rota da Seda e coisa e tal. Então, algumas dessas preservadas, sobretudo no norte do Irã, região de Isfahan, muito bonitas, e por isso o tombamento. Agora, Dikote e Yolu é parecido, esse lugar no Azerbaijão, que é também passagem de povos, como eu dizia anteriormente no bloco sobre o espaço pós-soviético. A gente tem ali uma situação de povos túrquicos seminômades, né? Então era normal eles terem rotas estabelecidas nas quais eles passavam em determinadas épocas do ano por séculos e séculos, né? Então alguns desses lugares se transformaram também em cidades históricas, sítios arqueológicos, e Kosciuszko é um desses.